Esse tem que ser o nosso pensamento. Se existe alguém que precisa ser ministrado aqui, nesse lugar, nesse ambiente profético, sou eu. E na medida que nós entramos dessa forma, nós buscamos primeiramente o reino, buscamos através das canções, e o reino do Senhor vai sendo estabelecido sobre as nossas vidas. E aquilo que eu preciso, o que acontece? Existe o acréscimo de Deus sobre a tua família e sobre o teu lar. Deus está falando que Ele vai acrescentar, queridos. Talvez você está com tantas situações e com tantas preocupações na tua vida, e já tem percorrido essa caminhada há um bom tempo, talvez aqui ou em outros lugares, e muito pouco você viu esse acréscimo de Deus, muito pouco você entendeu que existe sim uma palavra, e essa palavra diz: busca a minha face. André, eu tenho que buscar somente aqui na igreja? Se eu fosse você, eu oraria também na sua casa. Se eu fosse você, quando o Senhor desperta você, fala assim: irmão, filho, filha, desliga um pouco essa televisão e vem ter um pouco mais de intimidade, porque eu quero revelar a você. Deus não vai revelar nada se você não tiver intimidade com Ele. Deus não vai revelar nada se você não tiver intimidade com Ele. Mas se você buscar a face dEle e tiver intimidade com Ele, aqui, esse ambiente vai ser a consequência do milagre que Deus já está derramando sobre a tua família, que Deus já está derramando sobre a tua casa, que Deus já está derramando no seu trabalho. Não vai ser algo só aqui que você vai erguer as mãos, mas na sua casa você vai, sem aparelho, sem instrumento, você vai andar sobre aquele quarto, sobre aquela sala, você vai andar e vai profetizar. E se você tiver vontade de chorar, você vai chorar. E se você tiver vontade de orar em línguas, você vai orar. E se você tiver vontade de ficar quieto, ao ouvir a voz do Senhor, Ele vai falar com você, porque você vai estar buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus. Queridos, nós precisamos desse acréscimo na nossa vida. Nós não precisamos de outra coisa a não ser o acréscimo, porque a religiosidade cansa, mas a intimidade não cansa. Diga para a pessoa que está do seu lado: a religiosidade cansa, mas a intimidade não cansa. Quando uma pessoa, um cristão, ele se torna religioso, quando ele se torna uma pessoa religiosa, apenas frequentador, apenas algo rotineiro, chega uma hora que você cansa, porque você não tem intimidade com o Senhor e você já não começa a ouvir a voz dEle. E isso começa a cansar você. O culto cansa, o louvor cansa, a palavra cansa. Eu quero ouvir o bispo César vir aqui, o bispo César vem aqui, ministra, você cansa. Eu quero eu quero ouvir outros pastores vir ministrar aqui. Eu quero que libere uma palavra, mas na realidade o problema não é aqui, o problema é aqui, porque está apenas exterior. Mas Deus quer trabalhar o interior. Deus quer buscar essa intimidade com você, a ponto de você entender quando é liberada uma palavra. E eu quero falar para você que Deus se move através das palavras. Deus olhou, e terça-feira estavam algumas pessoas aqui, e sendo ministrada a EFC, a Escola de Formação Cristã. E em certo momento teve levantou algumas questões como Deus é bom, e algumas pessoas começaram a relatar algumas coisas que Deus faz, algumas coisas, alguns direcionamentos de Deus para a sua vida, aquilo que é permissão, aquilo que você pensa que é bênção e não é bênção. Mas isso, você vai entender o que está acontecendo na sua vida quando você buscar entender aquilo que Deus está falando. Porque muitas vezes vai aparecer e aparece coisas na nossa vida que nós achamos que aquilo é de Deus,
mas muitas vezes não é aquilo que Deus tem para nós. E eu creio que você hoje tem necessidades e está buscando as coisas. Enquanto eu estou falando, de repente a tua mente está indo, falando, realmente, eu preciso disso, disso, disso. Mas Deus conhece a tua necessidade. Para Marta e para Maria, quando Lázaro morreu, elas falaram assim: Deus, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, quando ele estava enfermo, ele não teria morrido. Jesus não atendeu a necessidade de imediato daquilo que Marta e Maria precisavam. Jesus não olhou para aquela mulher e falou: não, eu tenho que deixar isso que eu estou fazendo e vou correr lá, porque eu preciso atender aquelas duas mulheres. Não foi isso que ele fez. Se você ler os evangelhos, você vai ver, não foi isso a atitude dele. Depois de 4 dias ele chegou e ele falou, liberou uma palavra, que aquilo não era para a morte, mas era para a vida. E ele olhou para aquela situação e aquela mulher falando: viu, se o Senhor estivesse aqui, talvez hoje você também está falando: André, se Deus tivesse feito isso na minha vida, eu não estaria dessa forma. Eu quero dizer para você que Deus, Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor das coisas, Ele é o Senhor da sua vida, da sua família, Ele é o Senhor da tua casa, Ele é o Senhor que governa. O Senhor, Ele não muda. Ele não mudou ontem, não mudou hoje, não vai mudar amanhã. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. A palavra do Senhor, ela não volta vazia, mas ela vai se prosperar na medida que você crê nesse Deus Todo-Poderoso. E aquele Jesus olhou para aquela situação, aonde que ele está? E enxergou ali, já tinha enterrado. Aquelas duas irmãs estavam chorando, falando: viu, não tem mais jeito, não tem mais solução. Não tem como mudar essa situação. E daí Jesus olhou para aquela situação e falou: você já conhece? Tira a pedra. E Jesus liberou uma palavra. Diga para a pessoa que está do seu lado: palavra. As palavras, elas se movem. As palavras, elas se movem desse altar sobre uma pessoa que está orando pela sua família. As palavras, elas vão se movendo. As palavras, elas vão sendo liberadas sobre a tua casa. As palavras, elas são liberadas sobre a tua família. As palavras, elas vão sendo liberadas sobre a tua casa de uma forma especial. E você tem que receber isso no teu espírito. Você tem que receber isso. Jesus olhou para aquele homem que estava ali já há 4 dias cheirando mal, falou: tira a pedra. Talvez hoje você esteja aqui também preocupado com situações que você acha que já saiu do controle seu. André, saiu do meu controle, estava tudo na minha mão aqui, mas parece que as coisas de certa forma mudou, não sei o que aconteceu. Tira a pedra. E eles tiraram a pedra e Jesus liberou uma palavra: o Lázaro sai para fora. É bem verdade, se Jesus falasse morto, sai para fora, talvez todas aquelas pessoas que estavam ao redor de Lázaro morto ressuscitaria, porque a palavra dele é poderosa, porque a palavra dele muda a sua vida. Amém? A palavra do Senhor muda a sua vida. André, o que você quer dizer com o texto? Tem tudo a ver, queridos. Nós estamos falando de palavras, nós estamos falando de poder, nós estamos falando da palavra liberada do altar, nós estamos falando do Espírito Santo que se move na sua vida, nós estamos falando sobre o reino, nós estamos falando sobre edificação, nós estamos falando sobre alinhamento, nós estamos falando sobre direção para a sua vida, para mudar a sua vida, para mudar a sua história, para mudar a sua família. Porque se Deus não mudar a sua família, como você vai mudar as pessoas? Se as pessoas não verem que dentro de você há realmente um Cristo que reina sobre a tua vida, como você vai mudar aquele amigo seu que talvez sente do seu lado, no seu trabalho? Talvez passaram anos, passaram tempos, meses, dias, horas, e o acréscimo de Deus não vai vir sobre a tua casa.
Nós lemos em Lucas 4, verso 26. Semana passada nós falamos sobre isso, né? Que eu vou ler para vocês, Lucas 4, 26. Diz assim: contudo Elias não foi mandado a nenhuma delas, senão somente a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Assim também no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã. Agora eu quero que você abra comigo em 1 Reis 17. 1 Reis 17. Aleluia. Maravilhoso. 1 Reis 17. Primeira Reis 17, verso 8. Amém, queridos? 1 Reis 17, verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: então veio a palavra do Senhor dirigida nesses termos: apronta-te e vai viver em Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali uma viúva que te providencie teu sustento. Ela partiu em direção a Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, ali estava uma viúva apanhando lenha. Ela chamou e lhe solicitou: traz-me por favor uma vasilha com um pouco de água, para que possa saciar minha sede. Quando ela estava se retirando para buscar a água, ele a chamou uma vez mais e lhe pediu: por favor, traz-me também um pedaço de pão. No entanto, ela replicou: tão certo como vive o Senhor teu Deus, juro por seu nome que não tenho um bolo sequer, senão também um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou, portanto, apanhando um dos gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe assegurou: não temas. Diga para o seu irmão aí: não temas. Vai, faz como disseste, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui, depois o farás para ti e para teu filho. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da vasilha não se esgotará, e o azeite da botija jamais faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Imediatamente ela foi e fez segundo a palavra que Elias lhe comunicara. Assim ela e a sua família comeram fartamente durante muitos dias. Aleluia! A palavra do Senhor, ela está trazendo para nós nesse dia uma direção e um alinhamento. Você tem um texto onde nós encontramos algumas situações, e nós falamos disso semana passada. A mulher, ela estava com uma dificuldade enorme, e nós queremos falar sobre o que aconteceu diante daquela situação. Deus pega Elias tinha liberado uma palavra, e a palavra, ele falou que não iria chover, e realmente havia um caos, não tinha água, não tinha comida na situação da casa daquela mulher. E a palavra do Senhor diz que Jesus fala para ele sair. Até então ele estava sendo sustentado por corvos, os corvos levavam comida de manhã e à tarde para ele, comida e água, e de repente ali secou-se a provisão, aquele rio onde ele estava, Deus estava suprindo a necessidade dele. E a palavra do Senhor diz que Deus fala: vai até em Sarepta, que fica em Sidom, e lá você vai encontrar uma mulher. E descreveu a situação a qual nós lemos. Mas essa mulher também, ela não tinha muitas coisas para oferecer. A situação dela era de morte. Ela estava, na realidade, aguardando a morte, porque ela falou assim: o que eu tenho para mim não dá nem para me suprir as minhas necessidades. O que eu tenho é
é eu comer e morrer. Aquela mulher estava esperando a visita da morte, mas quem bateu na porta dela foi a vida. Aquela mulher, ela estava esperando uma visita, e a visita era a morte, mas de repente quem bateu na porta dela foi a vida, porque o profeta chegou, e ele chegou com uma palavra, e essa palavra veio trazer impacto na vida dela. Talvez você também esteja esperando algumas situações, e essas situações não são tão satisfatórias, mas eu quero profetizar nessa noite para você, que Deus tem um milagre na porta da sua casa, Deus tem um milagre sobre a tua família, Deus tem um milagre de provisão, Deus tem um milagre de transformação sobre a tua casa. Talvez aquela mulher, ela não esperava nada mais além de um pouquinho de tempo para viver, porque ali já existia um decreto na vida dela, mas a vida chegou, e onde entra a vida, entra a provisão. Por isso que Deus te trouxe aqui nessa noite, porque existe uma palavra liberada para você, há uma palavra de provisão e de milagres. Existe uma palavra de provisão e de milagres, e eu quero incentivar a você a falar isso para a pessoa que está do seu lado. Existe uma palavra de provisão e de milagres sobre a tua vida. Existe uma palavra de provisão e de milagres sobre a tua vida nessa noite. Deus providenciou Elias, que Elias foi até aquele lugar, e as coisas começaram a se juntar. Eu quero profetizar hoje que Deus vai fazer conexões na sua vida. A fé no teu coração para isso, queridos? A fé no teu coração para você dizer um amém aí? A fé no teu coração para você dizer um amém? Porque quando nós liberamos uma palavra e você recebe essa palavra, as coisas não acontecem na sua vida. Aquela mulher recebeu uma palavra, aquela mulher recebeu uma notícia, e aquela mulher, ela decidiu o que ela ia fazer com aquela palavra. Eu quero dizer para você nessa noite, que você decide o que você faz com a palavra que é liberada sobre a tua vida. Você decide o que é liberado sobre a tua vida. Se essa palavra vai produzir positivamente os frutos do reino sobre a tua casa, ou se essa palavra vai produzir negativamente sobre a tua vida. Aquela mulher, ela não tinha praticamente, se nós formos analisarmos hoje, falar, viu, você está louco, eu vou tirar aquilo que eu tenho, um pouquinho que eu tenho, vou te dar, ainda você quer que eu faça o primeiro para você? Ela recebeu a palavra, de repente, ela pensou, o texto diz que ela falou, houve um temor no coração dela, talvez um medo, e o profeta falou assim, não temas, porque existe uma palavra profética, existe uma palavra de bênção sobre a vida daquele homem, e ele falou assim, viu, fique tranquila, diga para a pessoa que está ao seu lado, fica tranquila, diga para a pessoa que está atrás de você, fica tranquila, querido. Diga assim, porque a farinha da vasilha não vai acabar, diga isso. E o azeite da botija jamais faltará. André, o que é isso? O que é ser azeite? O que você está falando isso? Eu não vou fazer bolo, não estou falando que você vai fazer bolo, eu não estou falando nada disso, é espiritual. Eu estou dizendo para você que se você estiver buscando o reino, se você estiver buscando as coisas, não vai faltar farinha e não vai faltar o azeite, não vai faltar a provisão sobre a tua casa, não vai faltar a multiplicação sobre a tua casa, não vai faltar isso que você precisa. No caso da mulher, o profeta falou assim, não temas, porque ela recebeu uma palavra. Queridos, muitas vezes quando nós temos que tomar algumas decisões na nossa vida, até nós muitas vezes existe um temor, e nós ficamos às vezes meio
nossa, será que é ou não é? O que acontece? Mas quando você reage segundo e há intimidade no teu coração, você vai decidir pelo lado certo. Aquela mulher, ela não conhecia, ela vivia num país, numa cidade, e que quem reinava ali era Baal. Era uma cidade oprimida, um lugar oprimido. Elias estava ali escondendo, e foi um lugar estratégico que Deus levou ele até ali, porque ali ele não iria ser procurado por Acabe. Mas diante daquela situação, diante daquela palavra, ela reagiu positivamente. E o texto diz que imediatamente ela foi e fez tudo segundo a palavra. Diga para a pessoa que está ao seu lado: faça tudo segundo a palavra. Muitas vezes, falarmos, muitas vezes é fácil, mas vivermos, Deus quer que você viva essa palavra, Deus quer que você confie nessa palavra, Deus quer que você entregue no altar aquilo que você precisa, e as conexões vão ser feitas. Elias, queridos, não chegou ali naquele lugar com um saco de farinha e falando algo. Elias chegou ali com uma palavra. A bênção sobre a tua família, ela vem através de palavras. As coisas não rompem assim. Deus vai abrir uma porta de trabalho para você e já está tudo. Não, é através da palavra. A palavra vai liberada sobre a tua vida e você entende aquilo, recebe ela, e aquilo se manifesta e é ligado no céu. Falou: minha filha creu, meu filho creu, então vai ser assim sobre a vida deles. É assim que acontece. Elias não chegou ali já com um monte de coisa, ele chegou com uma palavra, e aquela palavra que ele tinha sobre a boca dele existia poder. Era a mesma palavra que Jesus falou: Lázaro, sai para fora. É a mesma palavra que Jesus chegou para aquele cego, falou: você quer ver? Então veja. Palavras, a palavra foi liberada, e Jesus, ele continua agindo da mesma forma, através das palavras. E o texto diz que Elias não chegou com um saco de farinha, mas ele chegou com uma palavra, e aquela palavra produziu um milagre. Diga para a pessoa que está do seu lado: a palavra produz um milagre. A palavra produz um milagre. Ah, André, isso na minha boca não tem tido essa palavra aí que você está falando. Alguma coisa ela está produzindo, ou bênção ou maldição. Eu quero crer que seja bênção sobre a tua vida. Eu quero crer que as palavras que estão fluindo no teu coração, que estão fluindo sobre a tua boca, sejam palavras de multiplicação, palavra de vitória sobre a tua vida. E essa palavra está cheio de multiplicação. E eu creio que Deus vai multiplicar sobre a tua família, sobre a tua casa. Queridos, André, você está falando demais para me falar, para o meu irmão, mas é essa a palavra que você tem que falar hoje, que Deus vai multiplicar sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Existe uma palavra, e essa é a palavra multiplicação. É a multiplicação de Deus sobre a tua vida, é a multiplicação de Deus na sua família, é a multiplicação de Deus naquilo que você precisa. Porque eu quero essa multiplicação na minha casa, e eu creio que você também quer isso. Eu creio que você precisa disso. E quando nós profetizamos, quando nós declaramos, existem as conexões de Deus. Ali existia um profeta, uma viúva e uma conexão. Ele liberou uma palavra específica para uma pessoa específica. Eu estou liberando uma palavra para pessoas específicas, para uma igreja específica, para famílias específicas. E Deus tem algo específico para você nessa noite, em nome de Jesus. Se você pode crer nisso, diga um amém aí, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, queridos, é tempo de nós vivermos isso. É tempo de nós vivermos isso.
A palavra do Senhor diz que a bênção vai vir atrás de nós, a bênção vai andar atrás de você. Imagine você andando e a bênção vindo atrás de você. É isso que nós temos que viver. Você não é para viver uma vida de miséria, você não é para viver uma vida de escassez, mas você é para viver uma vida de provisão de Deus. Embora a situação talvez não seja tão favorável que você está pensando ou vivendo, mas existe o favor de Deus, existe a graça do Senhor, existe a bondade do Senhor, existe a provisão do Senhor sobre a tua vida. É nisso que nós cremos, é nisso que nós nos movemos, querido, é nisso que nós cantamos. O que você canta? O que você profetiza aqui? O que você levanta as suas mãos? O que nós cantamos aqui? Cadeias caem por terra. Enquanto nós cantamos aqui, as palavras estão sendo liberadas, as cadeias estão caindo por terra. André, a situação na minha casa existe sim. Que cadeias que é essa? Talvez uma cadeia de cura, de enfermidade que aprisionou você. Talvez uma necessidade na sua alma que você não consegue dormir mais. Talvez você não está conseguindo mais liberar uma palavra de bênção sobre a tua família. Talvez você esteja depressivo, eu não sei. Mas a canção que nós cantamos, com teu poder as cadeias caem por terras, no nome de Jesus. Foi isso que nós falamos, não foi? Com teu poder, cadeias se prostram, caem por terra, porque existe uma palavra sendo liberada. E quando você está cantando, você tem uma palavra sendo liberada da sua boca, em concordância, o Espírito Santo intercedendo, e você liberando. Deus, as cadeias têm que cair por terra no meu trabalho, as cadeias têm que cair por terra na minha casa, as cadeias têm que cair por terra, Senhor. Deus, é espiritual, eu não vivo, Senhor amado, segundo a minha vista, mas vivo segundo a minha fé, e eu creio nessa palavra. Isso que a mulher fez. Imediatamente ela fez tudo segundo que Elias lhe comunicara. Houve um alinhamento dela com Deus. Você precisa estar alinhado com Deus, querido. Deus não vai fazer nada se você não tiver intimidade com Ele, se você não buscar o reino deles. É interessante sim nós estarmos aqui todas as quintas, mas se você não tiver alinhado, você vai passar mais um 2017, 2018 na mesma situação. Mas se você estiver alinhado com o Senhor vai acrescentar. O que o Senhor fez para a viúva? Ele acrescentou, através do profeta. O que o Senhor fez sobre a vida daquele homem que estava preso, morto? O tal do Lázaro. Ele acrescentou a vida. Sai para fora, Lázaro. Vem viver mais alguns dias. O que ele fez? Ele acrescentou. Eu quero profetizar o acréscimo de Deus sobre a tua vida. Quero profetizar o acréscimo de Deus sobre a tua casa. Como tem sido falado, nós temos que ser uma coisa só. Você tem que ser uma pessoa abençoada dentro da sua casa. Sua casa não pode ser uma casa de miséria. Você não pode ser uma pessoa externamente feliz aqui entre essas quatro paredes. O reino tem que habitar dentro de você, dentro da sua casa. Aquela mulher, ela estava infeliz internamente e externamente, porque ela foi sincera para o profeta: o que eu tenho não dá nem para me sustentar o meu filho, mas se você falou, eu vou fazer isso. E imediatamente ela fez. Talvez você precise alinhar aquilo que Deus tem falado sobre a tua vida. Você precisa alinhar aquilo que Deus tem derramado sobre a tua casa. Josafá se encontrou numa situação tão difícil. Nós lemos lá em Crônicas, Josafá tinha uma guerra que ele precisava vencer, ele não sabia como. E ele falou: Senhor, eu não sei o que eu vou fazer. Eu olho para todos os lados, eu vejo inimigo. Eu olho para todas as situações, eu não consigo ver. Daí Deus levanta um profeta e libera uma palavra.
Essa peleja não é sua, Josafá, mas é minha. Essa luta que você está lutando não é sua, mas é do Senhor. Diga para a pessoa que está do seu lado: essa luta que você está lutando não é sua, mas é do Senhor. Talvez você falando assim: André, eu não estou lutando nada, mas de repente algumas situações estão no seu braço ainda. Deus quer alinhar isso e trazer a multiplicação da forma dele. Deus vai trazer a vitória sobre a tua vida da forma dele. Talvez se não é o tempo dessa porta, fica tranquilo, que Deus vai liberar algo melhor para você ainda. Talvez, André, mas parece que essa porta fechou para mim, e eu tinha plena convicção que era Deus. Será? De repente Deus fechou isso, mas Ele já está enxergando algo melhor para você, muito melhor daquilo que você está pensando, imaginando. Hoje é noite de nós entregarmos no altar aquilo que Deus tem pedido para nós. A mulher, ela tomou uma decisão, falando assim: existe uma palavra. Que palavra é essa? Uma palavra de mudança. Que palavra é essa, André? Uma palavra de provisão. Que palavra é essa? Uma palavra que vai romper minha vida financeira. Que palavra é essa? Uma palavra que vai transformar a minha casa. Que palavra é essa? Que vai alcançar minha família, o filho dela. Que palavra é essa? Que vai mudar a minha situação nesse ambiente aqui, porque os vizinhos vão ver que há farinha e há azeite na minha casa. Existe sim uma mudança na minha família. Eu não sou um crente de fachada, eu não sou um crente que só de lorota, eu não sou um crente 007, eu não sou um crente que não muda. Mas aquela mulher falou: não, eu quero essa mudança, porque o meu vizinho da esquerda e da direita vai ver isso. Então é para fazer isso? Então eu vou fazer o bolo. Então Deus falou para você: faz aquilo que Deus está falando, faz aquilo que Deus está mandando você fazer. Se Deus mandou você virar, vira esquerda. Se Deus mandou você virar direita, vira. Se Deus mandou você ficar, não temas, fica tranquilo, que Ele está no controle. Mas do nosso jeito nós não conseguimos resolver nada, queridos. Deus tinha propósito naquilo. E o propósito de Deus não é que você viva na escassez, querido, no limite. É tempo de nós vivermos. André, você está pregando que eu vou ser rico? Eu não estou pregando isso, queridos, não estou falando isso. Mas eu estou falando que Deus tem uma provisão para você. Eu quero crer nisso, então receba. Eu não quero crer nisso, continua na mesma situação. Mas se você quer confiar, eu acredito e vou profetizar sobre a tua vida, que a farinha da vasilha já não se acabou, e jamais faltou azeite puro na botija, em conformidade com a palavra. Aquela mulher foi e fez. O que aconteceu? O profeta, o filho e ela foram abençoados por aquela palavra. Então, queridos, o que eu consigo enxergar aqui? Que a vida chegou ali, e onde existia morte na casa daquela mulher, aquele profeta, ele foi bater na casa dela, entrou a vida, e a vida reinou naquele lugar, e a vida reinou naquela família. E eu quero declarar, e você vai profetizar isso com fé sobre a pessoa que está do seu lado, dizendo: a farinha da vasilha não vai faltar, a farinha da vasilha não vai faltar sobre a tua casa, e o azeite não vai faltar sobre a tua casa, em nome de Jesus. André, eu até profetizei assim meio, mas não vai faltar, não vai faltar. Eu quero profetizar que não vai faltar, em nome de Jesus. Leve isso para aquilo que você precisa. Cada um aqui tem situações diferentes.
Para aquela mulher, ela era a farinha e o azeite. Para você, tem situações lá que você precisa que aconteça. E eu estou profetizando que vai haver multiplicação lá. Vai haver multiplicação na sua família. Em nome de Jesus. Vai haver multiplicação na tua casa. E o milagre vai acontecer lá. Aleluia. Ele quer mudar a realidade da sua família. E para terminar, mais uma vez você vai olhar para o rostinho desse irmão abençoado que está na vida do seu lado e vai dizer assim: não espere pior. Não espere o pior, porque o melhor está na sua porta. O pior daquela mulher era a morte. Ela estava já saindo ali para pegar uns gravetos e fazer a última comida. Talvez você veio aqui hoje também esperando uma última comida. Mas eu quero profetizar que em lugar dessa morte, que talvez você entrou aqui com um pouquinho meio morto, que a vida vai sair com você hoje. O Espírito Santo reinando sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu lar.